neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou seu profeta, seu profeta Este som de alarido retumbando está, E as águias de Deus, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, A palavra ele pregou, com fidelidade. Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta: o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso? Se você não tem amor, como é que pode amar? Se você guarda rancor, o que é que pode dar? Se você não tem amor, só sabe agredir. Se você guarda rancor, aos outros vai ferir. Só pode dar amor quem tem amor pra dar. Se você não o tem, pretende dar o quê? A quem? Se você não tem amor, não pode ajudar. Se você guarda rancor, vive a ironizar. Se você não tem amor, não pode construir. Se você não tem amor, às vezes vai fingir. Só pode dar amor quem tem amor pra dar. Se você não o tem, pretende dar o quê? A quem? Se você não tem amor, quão pobre é seu viver. Se você não tem amor, inútil a Deus vai ser. O complexo, a frustração, de um lado, causa tremenda derrota na vida humana. Isto, comparando inicialmente, pensando no fato de que pessoas chegam até a se aniquilarem completamente na vida,
até com autoextermínio, suicídio, por se prender em jaulas de frustrações, complexos, negativismos, etc. Por outro lado, a autoconfiança no ego, na capacidade própria, tem também levado o homem a um outro extremo terrível, que não causa menos mal, que não tem causado menos desgraça do que aquele primeiro extremo que já analisamos. Há um caminho real, há sempre o centro da estrada. Deus, para manifestar os seus atributos, ele tinha que falar no plural: façamos o homem. Porque isso era o trabalho de atributos que estavam em Deus, não pessoas, mas atributos. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. O homem, sendo uma pessoa distinta, individual, dispõe naturalmente de capacidades, de atributos que se revelam através daquilo que o próprio Deus tem lhe concedido. Capacidade natural, livre escolha, livre arbítrio, capacidade de escolha, etc. Nós temos ouvintes que logo a mesma Bíblia que diz façamos o homem, diz e fez Deus o homem, a sua imagem e sua semelhança. O homem é construído como um templo. Agora, o que se habita neste templo, o que mora neste templo, é que vai levar aquele homem a expressar naturalmente o seu caráter. Isto é, a vida, as atitudes, a maneira que o homem vive, expressa o seu caráter. As próprias palavras do homem são expressão do seu caráter. As suas atitudes, as suas maneiras de viver, expressam perfeitamente, revelam o que está habitando naquele templo. Nós citamos na abertura desta programação o que Santo Estevão, aquele primeiro mártir da igreja, um diácono, que foi tão cheio do Espírito Santo, que ao invés de se enredar com um serviço natural apenas na causa, progrediu tanto no espírito e na oração, que se tornou um homem cheio de poder, que fazia prodígios e maravilhas. E, tornando-se assim um templo verdadeiro do Espírito Santo, a ponto de Deus manifestar até mesmo em sua face, como manifestou na face de Moisés. Foi justamente Estevão que disse, repetindo as Escrituras, em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, diante dos seus algozes, de seus cruéis martirizadores, assassinos, religiosos, ele disse: mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. O céu é meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis? Diz o Senhor. Ou qual é o lugar do meu repouso? Se Deus encontra algum lugar nesta terra onde Ele possa achar graça e morar
e habitar é num corpo humano. Você sabe disto? Que ele sempre, depois que criou o homem, foi justamente para expressar os seus atributos, conforme nós já falamos. O homem é corpo, alma e espírito, embora sendo uma pessoa. Um homem não são 3 pessoas, no entanto ele é trino. Você nunca pode pensar em Deus como 3 pessoas distintas. Isso é paganismo, isso nunca foi cristianismo. Você não pode olhar para si mesmo e ver 3 pessoas em si. E se Deus tem se revelado a você, você constatará que o templo deve ser cheio da glória de Deus. Quer dizer, o Pai, o Filho e o Espírito Santo deve morar em você. Como Pai, você sabe, Ele é Senhor, Ele é Rei. Como Filho, Ele é sacerdote. Como Espírito Santo, Ele ilumina, Ele é profeta. Jesus Cristo foi Rei, sacerdote e profeta. A manifestação total, absoluta de Deus. Deus se manifestando em um corpo, em templo, não feito por mãos de homens. E Jesus era aquele templo. Ele disse: derribai esse templo, e em 3 dias o levantarei. Jesus falou na primeira pessoa. Era o Deus que estava nele que estava falando. Ele estava falando do seu próprio corpo. Ouvintes, Deus não pode ser visto por ninguém, a não ser através do corpo que Ele fez para nele habitar. Só podemos ver o Pai no Filho. Jesus disse: quem vê a mim, vê o Pai. Não me tendes visto, Filipe? Há tanto tempo estou convosco. Analise o verbo. Faça uma análise gramatical disto aí. Há tanto tempo estou convosco, Filipe. E foi justamente quando Filipe pediu para que ele lhe mostrasse o Pai a eles. Ele disse: há tanto tempo estou convosco e não me tendes visto, Filipe. Quem vê a mim, vê o Pai. Porque o Pai é Espírito, é invisível, diz a Bíblia. Ninguém jamais viu o Pai. Mas o Filho unigênito, que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Esse manifestou o nome do Pai aos homens. E por que, povo de Deus, rejeita o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo no seu batismo? De onde teria partido isto? Vejamos aqui uma coisa profunda e tremenda nesse instante. Onde Deus habita nessa terra? É certo que Deus está na natureza, nas águas, nas flores. Uma pequena menina fez um doutor ateu ficar com a sua boca trancada. Quando ela, depois de ter a sua fé desafiada por aquele ateu, apenas apanhou uma florzinha ali no chão e perguntou para ele de onde tinha vindo aquilo, se ele sabia explicar quem é que tinha feito aquilo. Deus está na natureza, Deus está na vida, nas árvores. A natureza é uma Bíblia aberta, e São Paulo diz que a natureza deixará todo homem inexcusável diante de Deus. Mas ele está numa laranjeira expressando a semente que ela tem, a sua semente de origem. Ela produz laranja. Agora, no ser humano, Deus está para produzir, expressar os seus atributos: fé, virtude, conhecimento de Deus, temperança, paciência, piedade, amor fraternal, expressar o seu caráter. Deus não está em templos feitos por mãos de homens. Agora, o que Paulo disse concernente a isto, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16? Qual a pergunta que ele faz? Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Ele continua dizendo:
se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Agora, o que destrói esse templo? São falsas doutrinas. Aquilo que a mulher concebe, ela tem que gerar e dar à luz. De quem ela concebe, ela tem que gerar e dar à luz. Isto é certo? E se você concebe uma falsa doutrina, fique sabendo, aquela doutrina está destruindo este templo. Este corpo que está sendo dispensada o pudor dele, a vergonha, as vestes honestas que a Bíblia exige, traje de homem no homem, traje de mulher na mulher. Essas doutrinas destroem o templo de Deus. E por isso eles ficam entregues a Satanás, pensando que estão cheios de Deus, crendo no espírito do erro, do engano, que vem da própria parte de Deus, porque a Bíblia diz que quando um povo rejeita, então Deus envia um espírito de engano, de erro, para aquele povo crer naquele espírito do erro e pensar que está certo. Nós podemos mostrar isto. E foi justamente quando a igreja e o Estado estavam em iminência, de mãos dadas, Acabe e Jezabel e seus doutores, teólogos profundos do dia, com escola de profetas e demais coisas, e Deus mostrou que eles creriam no espírito do engano e continuariam adiante com o seu profeta, no espírito de Elias, se recluindo ali e deixando simplesmente a palavra do Senhor se cumprindo. Vejam, notem, parem um pouquinho e vejam que não estamos falando bobagem e não estamos conversando aéreamente. Estamos falando de coisas que são fundamentais nas Escrituras. É fundamento. Vós sois templos do Espírito Santo. Se alguém destruir o templo de Deus, você está destruindo com o fumo, com o álcool, com a prostituição, com a orgia. Muito bem. Mas há uma coisa que destrói mais o templo de Deus do que a falsa doutrina? Há? Neste mundo? Oh, sim. Por isso em Apocalipse nós encontramos 3 doutrinas abomináveis. A nicolaíta, a baalanita, a doutrina de Balaão, e a jezabelita. São 3 coisas que formam o falso cristianismo. São 3. Deus denuncia isto no Apocalipse. E eu tenho, porém, contra ti, que tens estas doutrinas dentro de si, dentro da igreja. A igreja do século reúne todos os males que as demais dos séculos passados tiveram. Bem como a verdadeira igreja reúne toda a palavra, todo o bem. É tempo de plenitude, de Deus se manifestar em sua plenitude, em sua igreja, e Satanás se manifestar em sua plenitude na falsa igreja. É tempo da rejeição, é tempo do ódio, é tempo da aversão do Caim pelo Abel. É tempo da aceitação de Deus, é tempo de plenitude, tanto de um lado como do outro. Você sabe que nós encontramos no Apocalipse o anticristo, o falso profeta e a besta, tratando-se da mesma pessoa. É uma trindade, anticristo, falso profeta e besta. Por enquanto ele é o falso profeta. Anticristo, falsificador da palavra de Deus. Ele ainda não é a besta. Ele é a besta potencialmente, mas logo Satanás se encarnará nele. E ele, cavalgando o cavalo baio, que é uma mistura, é uma união que farão, terá o nome de morte, o que significa fim. Mas por outro lado, Jesus Cristo se encarnará totalmente, absolutamente, em sua plenitude, na igreja noiva,
na igreja escolhida. A estas alturas você deve pensar: o que tem sido o meu corpo? O que tem sido a minha vida? O que tem sido a minha alma? Em quem o tenho crido? Por que de um lado frustrações e complexos? E por que do outro lado tanto descanso, tanta insensibilidade, tanta dormência, tanta carnalidade, tanta licenciosidade, tanta euforia? Deus sempre trabalhou com o seu corpo para mostrar que o seu corpo é humano aqui na terra e que não depende de sabedoria do Egito, não depende de sabedoria de Gamaliel, não depende de sabedoria dos homens, mas que o poder de Deus depende do próprio Deus, que a expressão de Deus no seu templo depende dele próprio e da sua glória, se manifestar àqueles que têm em tempo a grande oportunidade de penetrarem véu adentro, entrarem no santuário, como Davi fez no Salmo 73, como Isaías fez quando o mundo estava escuro, o rei tinha morrido, o país estava de luto. Isaías entrou no templo e contemplou a glória de Deus, sendo um profeta, sendo um pregador, viu onde estava a iniquidade. Entrar no templo de Deus, entrar em Deus e Deus entrar em você, as frustrações, os complexos, essa autoderrota desaparece e, por outro lado, o egoísmo, a insensibilidade desaparece e você se torna tão humilde quanto um cordeiro, porque somente em cordeiro a pomba pode habitar. A pomba desceu, foi sobre um cordeiro, não foi sobre um lobo avantajado, documentado por homens, mas foi sobre um cordeiro que estava ali, vindicado por um profeta do deserto, um homem louco, coberto de peles, dentro de um rio desprezado, dentro do Jordão. Você quer ter Deus nesta hora? Clame desta maneira: Senhor, expressa os teus atributos em mim. O Espírito Santo te revelará o que você é, como filha de Deus, como filho de Deus, para o rapto, para o arrebatamento, para a expressão do caráter de Deus no trabalho, no lar, na rua, na cama da dor, no sofrimento, no prazer, na abastança, na escassez, aonde quer que for. O amor divino é como a flor, difundindo sempre doce olor, pois enchendo os dias com louvor, faz da vida um doce lar. Nossa vida abençoando, nossa luta encorajando, nossa carga aliviando, faz da terra... Não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Difundindo sempre doce olor, pois enchei... Diga comigo: Pai bendito, reconheço agora que sem ti eu não sou nada, mas se o teu Espírito, o Espírito da tua palavra estiver em mim, eu sou um templo do Espírito Santo. Manifesta-te em mim, Senhor, o sinal de Deus, não o sinal do mundo, de uma mulher marcada pelo mundo, de um homem marcado pelo mundo, mas com as marcas de Cristo, propriedade de Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois bem, ouvintes, estamos ouvindo o programa Fé para Vencer. Programa produzido com muito amor, com muito carinho, pensando em você. Este é o programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, localizado ali em Taguatinga Norte, na CNF 1, Setor F Norte, Taguatinga Norte.
está ali aos fundos do Supermercado Caprichoso, no edifício Praia Mar. Ali está a nossa igreja, em Taguatinga Norte, CNF1, Setor F Norte, Taguatinga Norte. Amanhã, terça-feira, grande culto, teremos ali às 19 horas. Participem, não deixe de participar, é bênção para você. Deus abençoe, não desligue o seu rádio. E este programa teremos ainda mais meia hora de programação. E você pode acessar nossa página, se você quer assistir também pela nossa página na internet este programa, acesse aí tabernacolodaFéBrasilia.org.br, repetindo o endereço de nossa página, que transmite também este programa Fé para Vencer e todos os nossos cultos, tabernacolodaFéBrasilia.org.br. Vamos mais meia hora de programação Fé para Vencer. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, seu profeta. Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus, já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. a palavra ele pregou, a palavra ele pregou, Com fidelidade. Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Mestre
Evangelho segundo São Mateus, capítulo 8, versículo 26, nós encontramos a frase citada na abertura desta programação. Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Todos sabem que trata-se daquele episódio marcante na vida dos apóstolos, dos discípulos de Jesus. Quando eles tiveram aquela experiência tremenda de verem o poder de Jesus Cristo sobre os ventos e sobre o mar. Com razão a Bíblia diz que nada do que foi feito sem Ele. Então Ele é Criador. É o Verbo, é a Palavra. Tudo que foi criado foi pela Palavra. Então, tudo foi criado por Jesus Cristo. Como há de se esperar, a criatura não pode ser maior do que o Criador. A criatura tem que obedecer ao Criador. Por isso, quando esse poder criativo for manifestado no corpo de Cristo, na sua noiva, todas as coisas nos serão sujeitas. Isto é um poder tremendo que está envolto no segredo dos 7 trovões, o poder da palavra falada. O profeta desta era, o Elias prometido, esteve ali naquele lugar falando com Deus, separado, lá no deserto. E quando o Senhor disse para ele, fala e haverá esquilos. Então, numa árvore que não existe esquilos naquela árvore, eles não sobem em tal tipo de árvore. Não existe esquilos em tal região onde ele estava. E ele falou a palavra falada, haja esquilo. E o esquilo apareceu lá no galho da árvore. Então ele atirou e derrubou o esquilo. O esquilo caiu sangrando. Logo ele tornou a falar, e assim sucessivamente. Por várias vezes, a sua família comeu daquele esquilo. Existe daquele esquilo embalsamado lá na sua casa. Foi criado ali na hora com o poder da palavra falada. É o poder criativo, o poder de Deus na boca do profeta desta era. O autor, o mensageiro desta mensagem que nós estamos vos anunciando. Quando ele contava isto para a irmã Muser, aquela viúva, então a irmã Muser creu de coração, disse, irmão Branham, isto é verdade, isto é a palavra do Senhor, eu creio. Então quando ela creu nisto, no poder da palavra falada, o poder de Deus veio sobre o profeta, e mais uma vez ele disse para a viúva, irmã, peça o que você quiser. Se você quiser $1 milhão, virá aqui na sua mesa. Se isto não acontecer, eu serei um falso profeta.
Oh, meus amados, mas a irmã Moser, aquela viúva que creu no profeta, ela não pediu dinheiro. A sua irmã era paralítica, estava ali assentada numa cadeira de rodas. Irmão Branham disse: você pode pedir a cura de sua irmã e ela andará, será curada agora. Mas a irmã Moser pediu, pelo poder do Espírito Santo, a conversão dos seus 2 rapazinhos, seus 2 filhos que estavam ali naquela hora. E foi o bastante o profeta olhar para aqueles 2 moços, e eles mudaram de cor, ficaram amarelos naquela hora, o sangue fugiu de seus rostos, e eles se converteram ali e estão lavando os pés dos santos. Meus amados, ali estava o poder de Jesus Cristo sobre os ventos, sobre as tempestades, sobre o mar. E os discípulos tinham que ter conhecimento disto. Eu não vi isto, mas eu creio, por isso eu sou bem-aventurado. Jesus disse: bem-aventurados os que não viram e creram. Eu creio que o meu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. Meu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. Isso tem que ser por fé. Irmão Branham foi arrebatado em êxtase, ele foi além da cortina do tempo. E alguém lhe perguntou: irmão Branham, você viu o seu nome no livro da vida do Cordeiro? Ele disse: não. Isto eu tenho que aceitar, é por fé. É pela fé na palavra de Deus. Nós notamos que essa mensagem é uma mensagem que nos leva para o caminho real. Ela não admite tonterias, extremismos, mas uma coisa é certa: para o mundo ela é loucura, como disse São Paulo, que a mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Qual é o evangelho loucura desta era? De qual igreja? Ele pode ser pregado em qualquer lugar, em qualquer praça, em qualquer rádio, na televisão, e quem o taxará de louco? São Paulo diz que a mensagem da cruz, a pregação da cruz, é uma loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. 1 Coríntios capítulo 1. Sim, meus amados, nós vamos encontrar Jesus ali. Pela fé eu vejo o Filho de Deus, o Deus encarnado, não uma segunda pessoa, mas o próprio Deus encarnado, o Emanuel, ali repreendendo os ventos e o mar, e tudo se acalmando na hora e vindo uma bonança. Eu não quero ver estas coisas para me crer que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas quando nós podemos ver uma natureza que se levanta como o mar, e na mesma hora que está em bonança, que está calmo, logo se levanta e se agita, e se irrita com qualquer coisinha, aquele temperamento velho, e essa natureza recebe o poder de Cristo, e torna-se em bonança. Bonança na hora da dificuldade, bonança na hora em que as coisas exigem autoridade, usar de autoridade com temperança, com a temperança do Espírito Santo, que diz o profeta, falando a respeito de temperança, ele diz, ilustrando acerca da vulcanização. Você sabe, a borracha vulcaniza-se com borracha. E você não pode vulcanizar uma temperança, um temperamento alterado, que uma hora está em bonança, outra hora está alterado, está irritado. Você não pode associar a isto aquela fé perfeita na palavra. Você não pode agregar isto à estatura de um homem perfeito. Qualquer coisa você diz, eu não lhe dou uma boa sova porque eu sou crente. Eu não lhe dou uma boa sova porque meu nome vai sair no jornal de notícias. Não, esta não é a temperança de Cristo.
Quantos dizem, se eu não fosse crente, você ia ver. Você ia ver o que ia acontecer. Teria matado, teria batido. Ali é uma expressão da velha natureza. Ali está a expressão da velha natureza. O profeta diz que aquele que tem a temperança do Espírito Santo se mantém em silêncio. Ele diz assim, que quando você verdadeiramente tem essa temperança no profundo do coração, você pode perdoar a todo homem e pode guardar silêncio, deixando que passe o assunto. Sim, quando alguém fala mal de você, quantos querem que logicamente, com muita razão, vamos responder a tais pessoas? Não. Alguém diz, o senhor respondeu a tal mensagem? Eu disse, não, é engano do Senhor. Eu não ouço tal mensagem. Se eu preguei e o senhor ouviu as duas e achou que a minha mensagem estava respondendo àquela outra, você pode estar certo, meu irmão, que isto então foi o Espírito Santo, porque eu não ouvi. Quantas pessoas têm chegado na igreja e maridos acham que as mulheres, as suas esposas, vieram me contar as coisas. E vice-versa. Não, isto é o Espírito Santo que está falando. Está certo, o Espírito Santo tem direito de entrar no templo com a Zohag. Conforme temos dito, eu não posso pregar a vida eterna sem conduzir o povo a uma estrada estreita, a um caminho espinhoso. Porque Jesus disse que a porta é estreita e o caminho espinhoso que conduz à vida eterna. O largo conduz à perdição. Quem pode entrar no templo, quem pode entrar na sua casa agora com a Zohag e mandar você expor o sinal, ter vergonha do pecado, não sou eu não tenho autoridade para isto, mas sim a palavra de Deus. O Espírito Santo tem esta autoridade. E eu creio que você lhe convida nas orações. Você está orando, Senhor, me dá essa virtude, me dá esta fé, me dá este conhecimento, me dá esta temperança. Não está orando assim? Então somente Ele tem o direito de entrar em você para fazer isto. Se você dá lugar, se você abre a porta, Ele entra para expulsar a falta de domínio próprio, e introduzir a temperança do Espírito Santo, que guarda silêncio. Jesus nos passa vergonha, quando Ele, sendo o Filho de Deus, o próprio Deus encarnado, se manteve em silêncio, como ovelha muda, caminhando para o matador. E se Ele está em nós, nós expressamos o mesmo caráter, nós usamos as mesmas armas que Ele usou. É a mesma arma, não tem outra. A arma do cristão é isto, é a fé, é a virtude, é a ciência de Deus, é a temperança, é a paciência, é a piedade, é o amor fraternal. Não há outra arma, é a palavra de Deus, e é a única que Satanás respeita. Aquele moço chegou e disse para o irmão Branham, o profeta: irmão Branham, a minha esposa está terrivelmente endemoniada. Eu chego em casa, ela começa a zombar das reuniões. Ela é uma denominacional, mas eu chego em casa, ela já fala para mim: você já esteve entre aqueles homens, aquelas pessoas que falam línguas, não é? Você já veio de lá, daquele povo que grita, não é? E zombando dele. E ele o que fez? Ele via que aquilo só podia ser demônio que estava nela. Então jogava-se contra ela, expulsando Satanás. Sai dela, Satanás! Sai dela, Satanás! E estava ao ponto de destruir o lar. Ela já queria ir embora. Mas o profeta disse: não faça isso. Você ore por ela em secreto. Experimente orar por ela em silêncio, secretamente. Não expulse Satanás dela em voz alta. Você vai irritá-la mais.
Você ore por ela secretamente. Passado daí uns dias, o moço voltou e disse: ó, irmão Brana, a minha casa está completamente diferente. A minha esposa mudou de água para vinho. É que nós não oramos uns pelos outros secretamente, particularmente. Nós queremos convencê-los através da razão, através dos nossos argumentos, através das nossas imposições. É assim que somos nós, mesmo na nossa boa intenção. Nós queremos impor, quando quem pode fazer a obra é somente o Espírito Santo e mais ninguém. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. A irmã viúva teve sabedoria. Naquela hora da palavra falada, ela pediu, ela requereu os seus filhos. Irmão amado, vai chegar esta hora. Isso está potencialmente na noiva. Nós vamos requerer os nossos filhos diante de Deus. Sim, mas isso deve ser guardado com silêncio, com temperança. Isso deve ser vulcanizado. Agora, uma temperança desta, do Espírito Santo, vulcaniza, associa-se perfeitamente ao conhecimento, à virtude e à fé verdadeira na palavra do Senhor. É a temperança que nós precisamos de ter. O profeta diz que lá estava uma igreja ensinando aos jovens beberem com temperança. Oh, que absurdo! Quem tem a temperança de Deus quer saber de beber álcool, beber vinho, mesmo com temperança. Aquele que está hoje jogado lá na sarjeta começou bebendo uma garrafa de cachaça, de uma vez uma garrafa de vinho, não, ele começou foi com um gole. Aquele casal que está grudado, agarrado ali hoje, começou de uma vez assim, não, começou pegando nas mãos. Aquela mulher que caiu de uma vez, começou com um olharzinho, do outro lado da mesa, ali no carro, pela janela do apartamento, e assim sucessivamente. Foi assim que começou a coisa. Você já viu o pé de gameleira, quando sufoca aquele pé de bacuri, aquele coqueiro? O que foi que caiu ali? Foi um grande pé de gameleira? Não, foi uma sementinha que o passarinho levou e deixou cair ali, entre as folhas do pé de bacuri, do coqueiro. E a poeira da estrada, naturalmente, estava guardada ali, e a semente germinou, e logo passando os anos, estava ali aquele pé de bacuri, sufocado pela gameleira. Aquela árvore frondosa com suas raízes tomaram conta daquela vida. Não é assim também o pecado? Mas também é assim a palavra de Deus. É como uma semente de mostarda, deixa ela cair agora no seu coração, e ela crescerá e tomará conta de sua vida, sufocará a natureza terrena, matará o homem natural. Então tem que viver a vida de Cristo, não a gameleira, mas a videira da vida eterna. Tomará conta de mim, de você nesta hora. Oh Deus, toma conta de mim, mata a minha natureza terrena. Oh Senhor, também atenta para aquele que ora nesta hora, neste momento, desta maneira, suplicando a morte do natural, da natureza terrena. E o Senhor injeta, faz penetrar a temperança do Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado. Nós te rogamos estas bênçãos. Amém, Senhor. Amém. Acabamos de ouvir mais um programa Fé para Vencer. Programa produzido com muito amor, com muito carinho, endereçado ao seu coração, com uma palavra firme e poderosa, centralizada na Bíblia ao seu favor. Olha, você pode assistir nossas programações através de nossa página na internet. Anote aí, tabernaculodafebrasilia.org.br, tabernaculodafebrasilia.org.br, transmite todas as nossas programações, nossos cultos,
o dia todo, viu? Nós temos ali programações à noite em nossos cultos. Amanhã, por exemplo, amanhã terça-feira, teremos aquele grande culto ali em Taguatinga Norte, transmitido através de nossa página. O endereço é tabernaculodafebrasilia.org.br. Você pode também estar conosco ali na igreja, amanhã em Taguatinga Norte, na CNF1, Setor F Norte, Taguatinga Norte. Fica ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Você subindo ali pela Sandu Norte, ali está o supermercado Caprichoso. E você vai fazer o contorno aos fundos do supermercado Caprichoso, ali na Sandu Norte, está o edifício Praia Mar. A Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé Brasília está ali aos fundos do supermercado Caprichoso, no edifício Praia Mar, no subsolo, viu? Amanhã, terça-feira, grande culto, teremos ali às 19 horas. Não percam, não perca. Volte a nos ouvir amanhã aqui por esta emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir, com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Tenham todos um bom dia na paz do Senhor Jesus Cristo. Senhor, Tu és o grande oleiro, em tuas mãos, faze de mim um lindo vaso, sem defeito, santo e são. Tirai de mim as pedrinhas que possam me atrapalhar. Sei que sou barro bem fraco, mas Tu podes me usar. Se o meu vaso está trincado, ele pode até quebrar, mas estando em tuas mãos, Tu me podes renovar. Estando em Tua forma, serei vaso no além. Quando eu deixar a forma, vou ornar Jerusalém. Tirai de mim as pedrinhas que possam me atrapalhar. Sei que sou barro bem fraco, mas Tu podes me usar. Entreguei minha vida nas mãos do Senhor,
me tirou da miséria deste mundo de horror. Aleluia, aleluia, vamos todos louvar Jesus Cristo bendito, que nos veio salvar. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Jesus Cristo te chama, quer dar-te guarida. Aleluia, aleluia, vamos todos louvar Jesus Cristo bendito, que nos veio salvar. Quer ser filho de Deus por Cristo Jesus, negue a si mesmo e siga carregando a cruz. Aleluia, aleluia, vamos todos louvar Jesus Cristo bendito, que nos veio salvar. Entreguei minha vida nas mãos do Senhor, me tirou da miséria deste mundo de horror. Aleluia, aleluia, vamos todos louvar Jesus Cristo bendito, que nos veio salvar. Aleluia.